por conta desse um momento importante, um fato importante, por isso que a gente trouxe o Dr. Tanuri aqui. Ele vai falar primeiro do Diego, depois vai falar do Conca e depois do Everton, tá bom? Podemos começar? Só um segundo. E depois você vai abrir para eles a pergunta? Depois ele já falou, ele vai falar. Dá um segundo, Marcelo, só para dar foto aí. Tá bom. Ok? Doutor, por favor. Vamos lá, boa tarde a todos. Nós viemos aqui, primeiramente, como o pessoal da nossa assessoria falou, para trazer a situação do Diego. O Diego teve um entorse no joelho direito, como todos viram ontem, e foi realizado exames de imagem, exames complementares nele hoje de manhã, que realmente confirmaram o nosso diagnóstico inicial, e ele teve uma lesão do ligamento cruzado medial e uma lesão do menisco medial. Em decorrência disso, ele vai ser submetido a uma artroscopia no Hospital Vitória nesse sábado de manhã. Então, essa é uma cirurgia que leva em torno de 4 a 6 semanas para o teu retorno pleno às atividades. Óbvio que aqui no Flamengo, como sempre, a gente não gosta de estipular prazo, mas se tudo der certo, é isso que a gente espera de prazo de retorno para eles. Sobre o Conca, primeiro deixar bem claro aqui que a gente em nenhum momento passou para a torcida do Flamengo, para os nossos torcedores, nenhuma data, como eu vi circulando hoje aí, de volta do Conca, até porque, como a gente falou aqui, desde o início do ano, a gente não está preocupado com data e com etapas a serem cumpridas. Óbvio que todo o esforço da nossa parte, do nosso departamento médico, dos nossos fisioterapeutas, preparadores físicos e do próprio atleta é que ele consiga cumprir essas etapas o mais breve possível. E, cumprindo isso, ele vai estar preparado, apto para estar treinando com um grupo aí e depois, enfim, jogar quando for possível. Isso pode ser em junho, pode ser em julho, enfim, a gente não tem como precisar essa data agora. O que a gente pode falar é que ele tem evoluído dentro do esperado, tem tido uma evolução satisfatória e esse momento dele estar integrado ao grupo cada vez está mais próximo, então a gente está satisfeito, o atleta também, com a evolução que está tendo. O Everton, ele teve uma lesão grau 1 no músculo ali posterior da coxa dele, sem muita gravidade, com um pouquinho de edema muscular, então por isso que não conseguiu participar desse jogo aí de quarta-feira, mas tem evoluído bem. A gente espera que semana que vem ele já retorne ao trabalho de transição com o grupo e que esteja o mais breve possível aí à disposição do professor Zé Ricardo para poder contar com ele. Abriu a pergunta. Doutor, boa tarde. Queria te pedir também para passar para a gente algumas informações, por favor, em relação ao Ederson. Há algumas semanas a gente já vê ele treinando e até treinando bem, faz gols, se movimenta bem. Às vezes eu tenho a sensação de que parece que ele está correndo um pouco estranho, mas sou totalmente leiga no assunto. Se você puder passar para a gente uma posição em relação ao fato dele estar treinando, mas não estar pronto para jogar, como é que está a situação dele? O Ederson, na verdade, ele está reintegrado ao grupo, ele está treinando com o grupo, sem problema nenhum, mas, como você mesmo falou, a própria comissão técnica acredita que ele ainda esteja numa fase final ali de reequilíbrio muscular, exatamente para que ele possa atender plenamente as demandas do futebol, mas, como vocês têm visto, ele tem estado cada vez mais próximo, e aí vai ser uma questão do professor Zé Ricardo, muito mais dele do que da minha parte, mas com certeza ele tem evoluído bem, ficou um tempo, muito tempo sem jogar, sem estar treinando com um grupo, então esse tipo de vício neuromuscular, como você disse, biomecânico, é normal até que o atleta se readapte novamente, e isso é uma questão neuromuscular, pode ser que leve algum tempo, mas está muito próximo de isso estar 100% recuperado. Doutor, eu gostaria que você precisasse um pouquinho mais sobre esse procedimento cirúrgico do Diego no sábado e, enfim, as etapas a partir de então. Ele vai ser operado no sábado, deve ter alta no próprio sábado ou mais tardar no domingo,
E aí já na próxima semana ele inicia o trabalho de fisioterapia, vai trabalhar em tempo integral. Hoje em dia o Flamengo dispõe de todos os recursos. A gente está muito confiante nisso, o atleta também, sabendo que tem uma das melhores, se não a melhor estrutura do Brasil para isso, e não só a estrutura, como os melhores profissionais aptos e capazes para fazer isso. Então, eu tenho muita confiança aqui no meu departamento médico, nos nossos fisioterapeutas, na nossa preparação física, e que a gente vai trabalhar para que ele possa voltar o mais rápido possível. Mas, como você falou, tem essas fases. Primeiro ele vai estar fazendo fisioterapia, depois ele vai começar a fazer um trabalho de reequilíbrio muscular, trabalho de transição no campo, para aí sim, até para vocês poderem ter um pouco de paciência, poder estar trabalhando com o grupo normalmente e, consequentemente, voltar a jogar. Doutor, boa tarde. O Diego esteve hoje aqui, certamente deve ter conversado com o senhor, né? Como é que ele estava diante desse cenário de que ele precisa operar no próximo sábado? Como é que foi a conversa do senhor com ele? Sim, na verdade ele esteve aqui comigo, eu que estive com ele, né? Até porque a gente esteve junto fazendo o exame. Óbvio que todo atleta, vivendo um bom momento, como ele vinha vivendo, se sente frustrado com esse tipo de lesão, mas ele sabe que isso aí pode acontecer, um acidente de trabalho, e ele está muito confiante aqui na nossa equipe, no nosso departamento aqui de futebol, e com o que vai ser feito, com a sua recuperação. Então, apesar de tudo, óbvio que gera um sentimento ali frustrante, e ele está um pouco chateado. Já foi passado tudo para ele, o que é, e é uma lesão que, enfim, não é incapacitante, e ele está muito confiante como nós que o mais rápido possível ele vai estar aí de volta aí ajudando a gente. O doutor aqui, tudo bem? A lesão ela aconteceu na pancada, foi porque o pé ficou preso, como é que deu o trauma? Bem, foi realmente naquela dividida, então como ele estava com a perna esticada e quando ele recebeu ali aquela pancada na perna direita dele, o joelho fez um movimento em valgo, que a gente chama, e com isso ele fez essa lesão do colateral medial e do menisco. Então foi uma lesão em valgo e mais um entorse, como você disse, que o pé dele estava fixo no chão. Talvez se não tivesse tido essa gravidade, né? Valgo. Como é que escreve isso? V-A-L-G-O. Valgo. Peguei. É quando o joelho vira para dentro, então vamos dizer assim, na Obrigado, doutor. linguagem coloquial. Certo. Doutor, e sobre o edema, o incômodo que ele sentiu antes do jogo, não tem nenhuma relação com a lesão, como você acabou de falar, né, que foi a pancada, mas o que foi exatamente o que ele sentiu antes da partida? E perguntando um pouquinho mais sobre o Ederson, a gente vê que ele já finaliza com uma desenvoltura, ele corre bem nos treinamentos. Você, em relação ao Diego, você conseguiu dar uma previsão de 4 a 6 semanas. Mas e o Ederson, talvez teria alguma chance de utilização na semifinal contra o Botafogo? Qual foi a primeira pergunta depois que você tinha feito? Qual foi o que ele sentiu antes da partida? Tá. O que ele tinha sentido era uma dor no adutor esquerdo, uma mialgia, mas que isso tudo estava sendo controlado por nós, então a gente optou por tirá-lo do treinamento, exatamente para que a gente pudesse tratá-lo e que ele pudesse performar como vinha performando no jogo, sem problema nenhum. E teve essa fatalidade. O Ederson, como você falou, ele já está treinando com grupo, então isso é questão de tempo. Uma coisa é você estar treinando com grupo, outra coisa é tempo de bola, enfim, tem uma programação feita para ele essa semana, para que ele possa estar cada vez mais trabalhando com bola, com os companheiros, para que ele volte o mais rápido possível, mas isso quem vai determinar é o professor Zé Ricardo, junto com a preparação física e os auxiliares dele. Obrigado, doutor. Obrigado. Acabou? Só valgo dinâmico, eu não bugo aqui. Só valgo.